Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast da Indie Power. Na última semana não fizemos um episódio, Na verdade não publiquei nenhum vídeo devido ao feriado. E aí acaba atrapalhando um pouco esse processo de gravação e tudo mais. Mas enfim, nesse episódio eu quero falar sobre um assunto bem interessante. E a pergunta é, todo jogo indie é em pixel art? E a resposta é não. Então é isso aí, nos vemos no próximo episódio. Estou brincando. Bem, eu não quero simplesmente responder essa pergunta com sim ou não, porque a resposta óbvia é não. Nem todo jogo indie é em pixel art. E para quem está chegando nesse mundo não sabe o que é um jogo indie, jogo indie nada mais é do que um jogo independente. É um jogo produzido por uma pessoa ou por uma pequena equipe sem grandes recursos, ou seja, ele é de forma independente porque não existe uma empresa grande por trás desse projeto e ele é basicamente financiado de forma independente, ou seja, as pessoas apostam naquele jogo seus próprios recursos. Pode ser tempo, dinheiro, tudo mais. É basicamente isso um jogo indie. O jogo indie, durante um tempo, ele ficou até mesmo, essa questão do que é um jogo indie, se torna meio que um estilo. Jogo indie é um jogo pequeno, pixel art e tudo mais, mas jogo indie não é um estilo, é uma condição de produção. Tem mais a ver com quanto de dinheiro que tem envolvido ou nomes que tem envolvido na produção do que em relação ao estilo. Um jogo pode ser pixel art e não ser um jogo indie, que é o que já aconteceu, quando a Capcom lançou um Mega Man novo em pixel art. E aí tem aquela ideia de que é um jogo indie, mas não é, É só um jogo em pixel art feito por uma grande empresa com bastante recursos e que está muito longe do que seria uma produção independente. Produção independente, de forma geral, não só para jogos, mas também para quadrinhos, livros, etc. Geralmente é quem não tem um aporte financeiro ou apoio de uma grande empresa na indústria que vai pegar aquilo e colocar no mercado e vai fazer com que aquilo, de certa forma, dê certo. O independente ele vai muito na sorte, coloca os próprios recursos e vai na sorte sem garantia de que aquilo, de fato, vai dar certo. Então é basicamente isso um jogo independente. E nem todo jogo independente é em pixel art, existem diversos jogos independentes que não são em pixel art e logo já meio que responde a essa pergunta, mas eu quero ir além e quero tentar meio que entender por que muitos jogos independentes são em pixel art a ponto de que qualquer jogo em pixel art as pessoas já acham que é um jogo independente, sendo que nem sempre é. Bom, então vamos voltar lá no início de quando começou essa história de jogo independente, assim nos tempos mais atuais, Porque eu acredito que jogo independente já exista tem muito tempo. Tem até um documentário bem interessante. Eu não lembro se chama A Era do Videogame, mas é um documentário antigo que conta a história do videogame. E em um certo momento ele fala sobre dois irmãos que começaram ali no computadorzinho deles, não lembro se era um Amiga ou outro computador, existiam vários pequenos computadores ali. Eles não ganharam videogames, ganharam esse computador porque, segundo os pais, o computador era mais útil. E na época não existiam muitos jogos de computadores. E para passar o tempo, eles começaram a aprender a fazer os próprios jogos.
Então começaram a fazer pequenos joguinhos para jogar ali eles mesmos, jogar com eles e com os amigos. Começaram a participar de concursos de programação de algumas revistas da época. Isso não é no Brasil, isso era... Eu nem lembro em que país que é, tem muito tempo que eu assisti esse documentário, mas é bem interessante. E aí eles começaram a participar de campeonatos que davam prêmios em dinheiro para poder criar jogos. E também começaram a pegar esses jogos e vender esses jogos para amigos, colegas de escola. E no caso eles vendiam esse jogo no formato de fita. Aquelas fitas cassete, os computadores antigos, você conseguia colocar informações em fitas cassete, igual essas de escutar música. Muita gente nunca viu uma fita cassete, não sabe como que funciona, mas para quem é mais das antigas e escutou muito ali no Walkman e ficou esperando as músicas tocarem na rádio para poder apertar, soltar o play com a tecla REC pressionada para poder gravar a música. Sabe o que é uma fita cassete? A gente está acostumado a utilizar ela somente para músicas. Mas para quem é da computação mais antiga, sabe que essas fitas também eram utilizadas para armazenar dados, inclusive programas e jogos. Tanto é que muitos jogos para computador foram comercializados em mídia de fita cassete. Igualzinho as músicas ali que a gente comprava, na maioria das vezes, piratas, né? No camelô, que replicavam as fitas. Então esses irmãos, esses dois irmãos da qual eu não lembro na verdade eu sei o nome da empresa. A empresa que eles fundaram é a Codemaster. Se você pesquisar, você vai encontrar. Eu vou até pesquisar aqui rapidinho, não vai aparecer para você, mas tudo bem. É Codemaster. Eu não lembro como que seria mais ou menos a escrita, porque às vezes a gente... Games Studio. Muitas vezes a gente só olha pelo texto, né, e não vê o escrito. Vamos ver aqui, Codemasters. Aqui, ó, eu não sei se é essa aqui, essa empresa, mas aparentemente ela ainda existe. Mas é essa aqui mesmo, é Codemasters. Tem alguns jogos famosos que eles criaram. Tem aqui até algumas fotos aqui dos irmãos. É Code de código e não de CODY. Então é CODE Masters. É uma empresa que aparentemente existe. Foi fundada, fundadores, que é o David Darling e Richard Darling, que são esses dois irmãos, e que é da Inglaterra. É considerado aqui, pesquisando aqui na Wikipedia, é a desenvolvedora de jogos mais antiga da Inglaterra, que foi formada por duas crianças. E tem bastante jogo deles, jogos modernos. E também, assim, aparentemente, parece que essa empresa, parece que ela foi comprada pela Electronic Arts, porque as coisas aqui da Codemasters estão no site da Electronic Arts. Mas antes ela era meio que independente, né? Não era comprada por uma grande empresa. E tem alguns jogos da época, anos 80, por exemplo, que é bem famoso. Vou até pegar aqui a lista. Então tem bastante jogo aqui, ó, de 86,
Começando aqui em 86, como por exemplo Super Robin Hood, BMX Simulator, Dizzy, que virou meio que uma franquia, esse jogo do Dizzy, que era para computador, ele também saiu para alguns consoles, Atari, Nintendo, mas enfim. Ou seja, então a produção independente, surgir como um desenvolvedor independente, depois virar uma empresa, já é algo que já existe de muito tempo, né? Que esses dois irmãos aqui começaram de forma independente, basicamente artesanal, e depois virou uma grande empresa e aparentemente agora comprada pela Electronic Arts. Mas produziu bastante jogos. Aqui pesquisando até no Google, dá para encontrar até algumas fitas, essas fitas cassete com jogos deles para comprar aqui no eBay. Provavelmente devem ser caros porque são itens raros, né? Provavelmente produzidos em pequena escala. Mas depois você pode pesquisar um pouco sobre a história da Codemasters, que é bem interessante. Mas enfim, então produção independente já existe desde muito tempo, mas o que a gente tem de conhecimento de produção independente é o que seria a produção independente mais moderna, mais atual, né? Que começou ali início dos anos 2000, se eu não me engano, talvez até antes, mas ficou mais popular ali início dos anos 2000 com o RPG Maker, Mugen, Click Team Fusion, que se não me engano tinha outro nome, que era o Multimedia Fusion, né? Jogos em Flash, só que geralmente jogos em Flash não era tão levado tão a sério, porque eram jogos muito simples para navegador, aquela coisa de tiro ao alvo e tal. Jogos mesmo, tipo RPG, plataforma, tudo mais, eram mais as plataformas RPG Maker, Mugen, Multimedia Fusion, que eram as plataformas, as engines que eram utilizadas de fato para fazer jogos tais como a gente já conhecia, né? E muitos desses jogos, dessas plataformas, criava-se jogos 2D, já existia obviamente bastante jogo 3D em produção, jogos famosos inclusive, mas para quem ia produzir ali no seu quarto com os amigos, a produção tinha que ser em 2D porque a gente não tinha bons computadores e os programas que a gente tinha acesso eram esses, Mugen, RPG Maker e o Multimedia Fusion. Então não dava para querer fazer algo em 3D. Então a produção, essas pequenas produções independentes, do início, ali a partir dos anos 2000, começou em 2D. E como começou em 2D, buscava-se como referência jogos 2D. E jogos 2D que eram famosos. Então, para essas pessoas que começaram ali no início dos anos 2000, a referência que elas tinham de jogos 2D, que eram possíveis de serem criados com os computadores e engines limitadas da época, eram jogos estilos jogos do Nintendinho, jogos de RPG tipo de Super Nintendo, jogos de plataformas mais simples, e todos esses jogos tinham como característica óbvia a pixel art. Você batia o olho e via pixel art. Já existiam jogos na época que em 2D que não eram em pixel art, só que eles não eram assim tão famosos, tão conhecidos quanto esses jogos que eram feitos em pixel art, que ficaram bem conhecidos ali a partir, da verdade, desde o início, né, dos videogames, mas ficaram populares durante muitos e muitos anos. Então, a produção independente, ela meio que começou na Pixel. Eu falo de produção independente, a produção independente com ferramentas mais modernas, com engines e tal. Porque, como eu disse, produção independente já existe há muito tempo, só que na época era algo mais limitado, né?
Mas a produção independente mais próxima do que a gente conhece começou ali meio que no início dos anos 2000, com essas ferramentas. E, na maioria das vezes, em pixel art. Então a gente via muito em fóruns, em grupos, comunidades do Orkut relacionadas a esse tipo de produção. Nem tinha ainda esse nome, produção independente. Não era algo conhecido ainda, era apenas fazer jogos, fazer joguinhos. E muitas das vezes eram jogos fangames. Fangames são jogos em que pega-se uma franquia já conhecida, tipo Sonic, Mario ou qualquer coisa, e cria-se novos jogos em cima desses jogos já existentes. Então muitos jogos eram assim. Pegava-se os gráficos das ROMs dos games, dos jogos, ripavam, né, esses gráficos, como se dizia, e utilizava para produzir novos jogos daquela franquia. E na maioria dos casos era algo ilegal, porque não se tinha autorização e não era para uso comercial. Muitos jogos, obviamente, foram tirados do ar, porque principalmente aqueles que violavam direitos autorais da Nintendo, porque a gente sabe que a Nintendo ela é bem rígida quanto a isso, mas tem muito jogo aí do Sonic, muito jogo do Mugen que pega personagens de Mortal Kombat com Street Fighter, The King of Fighter, faz uma mistureba e que existe por aí ainda para você fazer download. Em algum fórum você vai encontrar esses jogos. E o que chegou para mim primeiro foi o RPG Maker, que eu tinha um amigo que ele fazia alguns joguinhos em RPG Maker, editava os gráficos. Ainda não tinha muita ferramenta para edição gráfica, mas era tudo ali no pixel mesmo, na pixel art, muitas vezes editado no Paint, de forma bem arcaica. Então não tinha muita ferramenta nem para produção gráfica, então tudo tinha que ser feito ali no pixel mesmo e em muitos casos feitos no Paint, já que a gente não tinha tanto acesso e nem muito conhecimento sobre ferramentas e técnicas de pixel art. Então muita coisa de pixel art na época era feito ali na cabeça mesmo. O pessoal só pegava os gráficos e tentava reproduzir, fazer semelhante e modificar alguma coisa. Não tinha conhecimento de técnicas de pixel art, nem de softwares de pixel art. O que a gente tinha ali quando comprava um computador era o Paint, e a referência que a gente tinha eram os jogos antigos. Então, o que se fazia é tentar fazer igual o que era feito nos jogos antigos. Olhar pixel a pixel, olhar as cores e tentar entender como que aquilo era feito. Não existia manual, não existia curso, não existia e-book, nem nada, nem tutorial explicando o que era pixel art, como que ela deveria ser feita, quais eram as ferramentas que poderiam ser utilizadas. Com o tempo isso foi começando a aparecer, né? Não só a questão de pixel art, mas também do uso dessas ferramentas como RPG Maker e tal. Porque no início, nessa época, quase não tinha muito tutorial de nada na internet. O YouTube não tinha basicamente nada, era apenas vídeos de gatinho, cachorro e crianças fazendo gracinha. Era só isso, o YouTube basicamente. E internet era grupos no Orkut, né, as comunidades no Orkut que você podia trocar ideia, alguns blogs, poucos. Tinha os famosos sites criados na Geocities. Era a fonte de informação, você tinha que ir atrás, nada chegava, não tinha algoritmo que iria filtrar os usuários e dar sugestões, nem nada disso. Então, a internet era muito escassa de informação, então tudo tinha que ser feito na tentativa e erro. As pessoas aprendiam utilizando os manuais das ferramentas. Por exemplo, eu usei muito o Flash, e muito do que eu aprendi no Flash era lendo o manual do Flash.
não tinha muito tutorial, não tinha quase nada. Você às vezes encontrava algum código que você podia usar, mas não tinha explicação do que era aquilo. Então era meio que na tentativa e erro e tentar entender o que era aquele código na marra, porque não tinha muito tutorial. Tinha muito pouco. Mas aos poucos isso foi surgindo. Mas a produção independente ela começou assim, de forma arcaica e na pixel art. E por que ainda hoje, com tantas outras técnicas, tantas ferramentas, como por exemplo, tem o 3D pré-renderizado, tem a pintura digital. Muitos jogos é feito em pintura digital, né? Em desenho digital, e conseguem ter resultados incríveis, como a série Rayman, que tem uma arte incrível de pintura digital, ou até mesmo Cuphead, que tem ali algumas coisas é feito à mão, mas grande parte da pintura é digital, né? Mas o desenho básico é feito manualmente. E é uma arte também incrível que não é pixel art. Tem o Hollow Knight, que também é em desenho digital, né? Uma ilustração digital. Então tem bastante jogo que utiliza a pintura digital e não a pixel art. Mas ainda assim muitos jogos, muitos desenvolvedores escolhem trabalhar na pixel art. E um motivo é que os gráficos em pixel art, na maioria das vezes, são simples. Dá para você fazer gráficos bem elaborados, complexos, trabalhosos, com animações bem fluidas. Dá para você fazer isso na pixel art. Mas ao mesmo tempo, também dá para você fazer com poucos pixels um personagem e uma animação de 3 frames, por exemplo, e pode ficar um gráfico bem interessante, bem bonito. Então a pixel art ela te permite trabalhar tanto no mais simples possível, como um pixel se movendo na tela, porque você pode fazer um jogo que fica bonito e que o personagem seja apenas um pixel se movendo na tela. Ou você pode fazer algo mais complexo. Então ela te permite trabalhar com gráficos simples e assim ter uma produção muito simples de se fazer, com softwares simples, um computador que não precisa de nada muito avançado, porque com o computador básico você consegue fazer pixel art. Então, gráfico simples, produção simples. Outra questão também é a velocidade de produzir e animar em pixel art. Às vezes você quer fazer um gráfico mais simples para o seu jogo, na pixel art você vai conseguir sem dificuldade, e às vezes para você fazer um personagem ou um objeto, você faz ali em pouco tempo, dependendo do estilo gráfico da pixel art que você está seguindo. Mas você colocando alguns pixels ali, com o mouse mesmo, você já consegue criar um gráfico. E às vezes esse mesmo gráfico, se você fosse fazer em pintura, em desenho, você já não conseguiria fazer só com o mouse ou de uma forma mais rápida com apenas alguns cliques. Você já teria que ter uma mesa digital, ter um conhecimento de desenho e desenhar aquilo. Aí precisaria de uma ferramenta para desenho, para trabalhar numa resolução maior. Se fosse animar, você teria que fazer quadro a quadro, ou então utilizando técnicas de mesh deform, por exemplo, deformação da mesh. Ou seja, seria um pouco mais complexo do que simplesmente dar alguns cliques para posicionar um pixel. Você provavelmente teria que dar muitos mais cliques e utilizar uma mesa digitalizadora mesmo para um desenho mais básico. Então é mais rápido produzir em pixel art. E animação nem se fala, porque a animação em pixel art você pode simplesmente pegar um elemento estático e simplesmente duplicar esses frames e reposicionar os pixels. Você seleciona um pixel, muda ele de lugar, seleciona outro pixel, muda ele de lugar e pronto, você já tem uma animação. A animação em pixel art ela não precisa ser realista, complexa. Você movimentando alguns pixels,
você já consegue fazer uma animação em pixel art que vai ser aceitável. E às vezes em pintura digital, em gráficos desenhados mesmo, em alta resolução, se você for tentar fazer isso, só reposicionar os elementos do seu personagem, por exemplo, isso aí já não vai ser tão bem aceito, vai ser visto como mal feito, um trabalho preguiçoso, porque dentro desse estilo que é a pintura digital, desenho digital, os jogadores já estão acostumados com uma animação mais fluida, mais frames, feita ali quadro a quadro e tal, mais bem elaborada. Já na pixel art já é comum, já é consenso que quando você joga um jogo em pixel art, vai ter menos frames as animações, e isso é normal. As animações vão ser mais simplificadas e tudo isso se torna aceito, porque faz parte. É igual você comprar um carro antigo e querer que ele tenha toda a tecnologia de um carro novo, de um carro moderno. Não é bem assim. Quando você compra um carro antigo, você sabe que você vai ter que levar ele mais no mecânico, vai ser mais difícil encontrar peças, ele não vai ter aquele desempenho, toda aquela economia, toda aquela tecnologia de um carro moderno. E provavelmente você vai ter que chamar o guincho de vez em quando, você vai ter que empurrar e dar um tranco nele porque você vai dar algum probleminha. Você vai ter que, às vezes, limpar mais vezes o seu carburador, vai gastar um pouco mais com combustível e vai ter que andar um pouco mais devagar. Ou seja, já se sabe se isso, já se espera isso e é aceitável para quem gosta de veículos antigos. Agora, se você compra um carro novo e ele tem todos esses problemas, todas essas características de um carro antigo, aí você já não aceita tanto, já é um problema, porque você está esperando algo mais avançado. Então a pixel art, por ser em pixel art, ser algo mais arcaico, é mais aceitável você ter animações mais simples, poucos frames, cenários mais simplificados, porque é aceitável, é inclusive esperado que seja assim. Então acaba sendo mais rápido de produzir. Outro ponto importante é que jogo em pixel art, se a pixel art for bem feita, né, tende a envelhecer melhor do que um jogo feito em desenho, por exemplo. Por exemplo, teve uma época, não muito distante, em que jogos com gráficos estilo flat, que o pessoal chama de flat design, fez bastante sucesso, tanto no mobile quanto para computador, etc. Hoje, ou seja, passou pouquíssimo tempo, hoje a gente vê esses jogos como algo antigo, estranho aos olhos. Mas se você pega jogos mais antigos ainda em pixel art, você consegue jogar eles hoje, comprar eles hoje, porque ainda está dentro do que se espera para os dias atuais. Então, existem certos estilos gráficos que vão envelhecer mais rápidos do que, por exemplo, a pixel art. Tem jogo dos anos 90 que tem uma arte que não envelheceu, que ainda é aceitável, inclusive é até mais bem feita do que muito jogo em pixel art de hoje. Enquanto que tem jogos que tem um estilo mais moderno, digamos assim, dos anos 90 mesmo, que já envelheceu mal, que às vezes tentou trabalhar com gráficos tipo vetoriais, ou até mesmo gráficos pré-renderizados que ficaram bem feitos, mas, por exemplo, devido a uma baixa resolução, um pouco quantidade de frames, acabou ficando comprometido. Então, jogos em pixel art, eles tendem a envelhecer melhor do que jogos que não são em pixel art. Tem muito jogo, inclusive, mais recente,
que às vezes trabalhou gráficos tipo vetor ou desenho animado, que na época era bonito, mas hoje já não é tão legal assim. As pessoas já olham com um olhar diferente. Envelheceu um pouquinho, ficou datado. E jogo famoso, inclusive. Tem um jogo do Mega Man. Aqui tá travando o vídeo do podcast, mas não tem problema. Tem um jogo do Mega Man que resolveram fazer em 2D. É um jogo atual, mas tem um gráfico que tem uma pegada ali de vetor. Na época foi legal esse jogo, mas hoje as pessoas já olham com um olhar meio estranho. Não tá muito legal, envelheceu um pouco mais. Não, e essa questão do envelhecimento do jogo não é só a questão da estética, mas tem até a questão da resolução. Por exemplo, às vezes a pessoa fez um jogo ali há um tempo atrás com uma resolução, sei lá, quadradinha de 800 pixels, 600 pixels de altura. 600p, né? E aí ela fez o jogo ali em pintura digital, desenho e tudo mais, para aquela resolução funciona muito bem. Só que aí você pega esse jogo, coloca no monitor Full HD, que é muito comum hoje em dia, aquele jogo fica todo borrado, porque ele pega um gráfico com uma resolução mais baixa, que funcionava na época, e estica, como é pintura digital, aquilo vai ficar borrado. A pixel art, você consegue fazer um jogo de 200 pixels por 200 pixels quadradinho, ali, baixa resolução, e consegue jogar ele em alta resolução, em um monitor de alta resolução, porque ele vai aumentar, mas ele não vai perder as características dos pixels. Os pixels vão continuar bem visíveis, diferente de um jogo em pintura digital que foi feito em baixa resolução. Porque é meio que um paradoxo, né? Porque quando você faz algo que é feito para exibir pixel, o pixel precisa estar aparente, você consegue colocar aquilo em todas as resoluções. Você consegue, por exemplo, pegar o sprite do Super Mario, do Super Nintendo, tirar ele do Super Nintendo e ampliar ele, colocar um outdoor, colocar ele num prédio se precisar, e ele vai manter as características gráficas, que são os pixels aparentes. Agora, se você pega, por exemplo, um jogo que não é pixel art, que foi feito, sei lá, nos anos 2000, por exemplo, que tem uma resolução mais baixa, ou até mesmo que tem uma resolução ali de HD, por exemplo, que é o 720p. Se você tira aquele gráfico daquele jogo que é 720p e tenta fazer um outdoor ou colocar ali uma bandeira num prédio, algo bem grande, já vai ficar ruim, porque os pixels daquela imagem vão começar a aparecer. E olha como que é engraçado. Porque o que acontece? Na pixel art, você quer que o pixel apareça. Então não tem problema. Na pintura digital, você não quer que o pixel apareça. Só que a pixel art você consegue aumentar os pixels, e como você quer que os pixels apareçam, então tá tudo certo. Tá beleza. Na pintura digital, você não quer que o pixel apareça. Só que se você aumentar a imagem, os pixels vão começar a aparecer. E aí é um problema. Na pintura digital, os pixels aparecer é um problema e na pixel art não. Isso quer dizer que você jogar um jogo em pixel art que tem o objetivo de mostrar os pixels numa resolução, no monitor de 8K, numa tela de cinema, se preciso for, não tem problema. Os pixels vão aparecer porque é característica da pixel art. Agora, um jogo feito em HD, você jogar num telão de cinema, vai ficar bem estranho. Não vai ficar tão bonito.
porque os pixels vão aparecer onde não deveria aparecer. Então, jogos que não são em pixel art têm esse inconveniente de que a tecnologia muda, avança, a resolução dos monitores, o tamanho das televisões aumentam e começa a se tornar um problema para esses dispositivos. Não fica tão bonito. É o que aconteceu, por exemplo, quando começou a surgir televisões muito grandes e o pessoal assistia filmes em DVD, que não tinha uma resolução tão grande. Ficava aquele monte de pixel aparente na tela. E você não queria que aquilo aparecia, você queria ver a imagem suave. E aí teve que surgir o Blu-ray, com filmes com uma resolução maior. Só que as televisões estão crescendo tanto que daqui a uns dias vai ser necessário outro tipo de mídia que possa colocar filmes numa resolução ainda maior e manter uma qualidade. Então, jogos em pixel art, nessa questão tecnológica de resolução, tende a envelhecer melhor. Tanto é que ainda hoje é possível jogar jogos antigos dos anos 80 em televisões gigantes e manter as características. Agora, se você pega um jogo que não era pixel art, tinha uma resolução baixa e já coloca nessas televisões, já é um problema. Isso falando quando a gente joga com saída HDMI, né? Porque se você sair, pegar o seu videogame, o Super Nintendo e ligar, não vai ficar bom, mas aí não é uma questão do jogo em si. O problema está na saída do hardware do videogame, que é uma saída analógica e não digital, né? Então, tem esse ponto. E outra questão é que a pixel art ela passou a ser tão utilizada por desenvolvedores independentes que ela acabou caindo no gosto dos jogadores e hoje é meio que um estilo. As pessoas não fazem e nem compram jogos em pixel art devido a limitações técnicas. Deu uma travadinha aqui. As pessoas jogam jogos em pixel art ou produzem simplesmente por gostar daquela estética. Então esse também é um outro motivo para se fazer. Então você consegue encontrar um nicho com mais facilidade do que jogos com estilos diferentes. Bom, então é isso aí. Eu acho que eu já falei suficiente sobre o porquê que muitos desenvolvedores independentes escolhem trabalhar com pixel art ao invés de outras técnicas. Então é a questão da simplicidade, facilidade e velocidade de produção, sem contar que tem a questão estética também, né? Tem a tradição desde lá do início da produção independente ser em pixel art e acaba tendo essa influência. E tem também essa questão da influência, né? Muita gente que desenvolve hoje jogos indie teve ali influência dos jogos dos anos 80 e 90, né? Se divertiu bastante com aquilo e como é um estilo mais prático de se fazer, acaba optando por isso, por uma questão de influência mesmo. Bom, então é isso aí, deixa aí nos comentários o que você achou desse tema, dê os seus 20 centavos de opinião para contribuir com essa nossa conversa. Deixe sugestões de próximos temas que eu possa abordar aqui no podcast, principalmente se for assuntos relacionados a pixel art, que eu quero trabalhar mais esse tema nesse podcast. E se inscreva no canal, ative as notificações, né? Aquele beabá de pessoas que acompanham o canal e gostam daquele canal. Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, no próximo episódio. Até mais!